Como é a sensação da traição? Não é uma explosão barulhenta. É um clique silencioso e frio. O som de um cartão de acesso concedendo entrada a um lugar ao qual você pertence, apenas para lhe mostrar que você não pertence. Para Eleanor Vance, foi o som da porta do elevador executivo a abrir-se no 55º andar. Ela segurava um Rolex Vintage de 1965, uma surpresa para o 10º aniversário de casamento do seu marido. Ela usava o perfume favorito dele e um coração cheio de amor. Mas o cheiro que a encontrou no seu escritório particular não era o aroma familiar de café e sucesso. Era o cheiro enjoativamente doce de perfume barato e confiança estilhaçada. Isto não é apenas uma história sobre traição. É uma história sobre como a vida perfeita pode ser uma mentira perfeita e como as pessoas que você mais ama podem construir a sua prisão. O sol, uma brilhante esfera matinal de setembro, derramava-se na espaçosa cozinha da residência dos Vance em Greenwich, Connecticut. Brilhava no cromo polido do frigorífico Sub-Zero e aquecia a ilha de mármore de Carrara, onde Eleanor Vance se sentava, com uma delicada chávena de porcelana de Earl Grey a fumegar nas suas mãos. Por fora, a sua vida era uma obra-prima de sucesso moderno. A casa, uma deslumbrante estrutura de vidro e aço que ela codesenhou anos atrás, tinha vista para um sereno vale arborizado. O seu marido, Liam Vance, era o carismático fundador e CEO da Vance Innovations, uma gigante de tecnologia que tinha revolucionado a segurança de dados. Eles eram o casal de ouro. A sua história, um conto de fadas de namorados de faculdade que construíram um império a partir de uma garagem e um sonho. Hoje era especial. Era o seu 10º aniversário de casamento. Uma década. 10 anos desde que ela se postou em frente a um Liam nervoso e impossivelmente jovem e lhe prometeu-o para sempre. Ele não tinha nada na altura, exceto uma mente brilhante e um fogo nos olhos que prometia conquistar o mundo. Ela, uma arquiteta promissora recém-saída de Yale, acreditou naquele fogo mais do que ninguém. Ela colocou a sua própria carreira em pausa, trocando plantas por reuniões de conselho, a sua mesa de desenho por jantares de festa, tornando-se a parceira de apoio perfeita que suavizava o seu caminho e geria a vida deles para que ele se pudesse focar na sua ascensão. Ela sorriu, traçando a borda da sua chávena. Ele tinha saído antes do amanhecer, como de costume, um beijo rápido na sua testa, o seu único adeus. Uma mensagem de texto tinha vibrado no seu telemóvel 1 hora depois. Reunião de emergência com o Conselho de Tóquio. Vou chegar tarde, meu amor. Celebramos este fim de semana. Amo-te. Uma pontada familiar de desapontamento picou-lhe o coração, mas ela rapidamente a ignorou. Este era o preço do sucesso dele. A sua ambição era uma amante exigente, e ela há muito que fizera as pazes com o facto de o partilhar. Mas hoje ela queria quebrar a rotina. No seu 10º aniversário, ela não seria a esposa que espera pacientemente em casa. Ela seria a mulher que o arrebataria. Na caixa forrada de veludo pousada no balcão ao seu lado, estava o seu presente. Um Rolex Oyster Perpetual Vintage de 1965. O modelo exato que o pai dele, um humilde relojoeiro, sempre sonhou ter, mas nunca pôde comprar. Era mais do que um relógio. Era um símbolo do quão longe ele tinha chegado. Um aceno ao passado que o forjou. O seu plano era simples. Ela mandaria entregar o champanhe favorito deles e 2 taças no escritório dele. Chegaria sem avisar por volta da hora do almoço, tirá-lo-ia das suas folhas de cálculo e chamadas de conferência e levá-lo-ia ao pequeno bistrô francês onde ele a pediu em casamento pela primeira vez. Um frêmito de excitação dançava no seu estômago. Parecia deliciosamente clandestino, um regresso aos seus dias mais espontâneos e despreocupados. Ela passou a manhã a preparar-se meticulosamente.
Escolheu um sofisticado vestido de seda verde esmeralda que realçava os salpicos de dourado nos seus olhos avelã. Penteou o seu cabelo ruivo em ondas suaves que caíam sobre os seus ombros. Cada passo era uma pincelada na tela da surpresa perfeita. Enquanto conduzia o seu Tesla pelas estradas sinuosas do campo em direção à cidade, as folhas de outono pintavam a paisagem em tons ardentes de vermelho e dourado. Ela sentia uma profunda e duradoura sensação de contentamento. Eles tinham construído esta vida juntos. Cada sacrifício tinha valido a pena. Liam era um bom homem. Ele era motivado, sim, por vezes distante, mas era um bom homem. Ele amava-a. Ela nunca, nem por um único momento em 10 anos, teve uma razão para duvidar disso. A sua irmã, Clara, tinha ligado mais cedo. Feliz aniversário, Ellie. 10 anos. Consegues acreditar? A voz de Clara era brilhante e borbulhante como sempre. Eu sei. Parece que foi ontem e há uma vida inteira. Tudo ao mesmo tempo. Eleanor respondeu a rir. Vão fazer algo especial? Na verdade, estou a caminho para o surpreender agora. Vou roubá-lo por uma tarde. Houve uma pausa breve, quase imperceptível, do outro lado da linha. Oh, uau! Isso é ousado. Sabes como ele é, com pessoas a aparecerem de surpresa. É o nosso aniversário, Clara. Acho que ele abrirá uma exceção. Claro que sim. Bem, diverte-te. Diz-lhe que também lhe desejei um feliz aniversário. A chamada terminou, e Eleanor não pensou na ligeira hesitação na voz da sua irmã. Clara sempre se sentira um pouco intimidada pelo mundo corporativo de Liam. Era só isso. Aos 24 anos, 5 anos mais nova, ela ainda estava a encontrar o seu caminho, saltando entre empregos e namorados, perpetuamente maravilhada com a vida estável e bem-sucedida que Eleanor tinha construído. Eleanor sempre fora a sua protetora, a sua confidente, aquela que pagava a sua renda quando ela estava com pouco dinheiro e oferecia um ombro para chorar após cada separação. A Torre Vance Innovations era um monumento à ambição de Liam, um fragmento de vidro e aço cintilante que perfurava o horizonte de Manhattan. Era um lugar que ela conhecia bem, mas que sempre sentira como território de Liam. Ela era a senhora da casa deles, mas esta torre era a sede do seu reino. O átrio era uma catedral de design minimalista. Um segurança, um rosto familiar chamado George, sorriu calorosamente. Senhora Vance, um prazer vê-la. Olá, George. Vou subir para surpreender o Sr. Vance pelo nosso aniversário. Ele é um homem de sorte, disse George, os seus olhos a brilhar enquanto a deixava passar pelo portão de segurança privado. Ele está numa chamada, mas tenho a certeza de que não se importará de ser interrompido por si. Ela entrou no elevador executivo, aquele que exigia um cartão de acesso especial. O cartão de Liam, que ela mantinha no seu próprio chaveiro para emergências. As portas de aço polido fecharam-se, encerrando-a numa caixa silenciosa e ascendente. O Rolex parecia pesado e frio na sua mala. O seu coração batia a um ritmo vertiginoso. Ela imaginou a expressão no rosto dele, o choque inicial, a testa franzida pela interrupção, e depois o sorriso lento a espalhar-se enquanto ele a via, enquanto percebia que dia era e o que ela estava a fazer. O elevador soou suavemente, chegando ao 55º andar, o nível da penthouse. Era reservado exclusivamente para o conjunto de escritórios de Liam, a sala de reuniões e um pequeno salão privado. As portas abriram-se sussurrando para uma área de recepção de elegância serena. A sua assistente executiva, uma mulher formal e eficiente chamada Martha, não estava na sua secretária. Bom, pensou Eleanor, menos testemunhas para a interrupção. O tapete grosso e felpudo abafava os seus passos, enquanto ela caminhava pelo curto corredor em direção às imponentes portas de carvalho do seu escritório. Ela podia ouvir vozes de dentro, abafadas, mas audíveis. George dissera que ele estava numa chamada. Ela parou,
não querendo interromper uma discussão de negócios sensível. Então, ouviu uma gargalhada. Não era a gargalhada profunda e retumbante de Liam. Era a gargalhada de uma mulher, aguda, desenfreada e surpreendentemente familiar. Um nó frio formou-se no fundo do seu estômago. Provavelmente era uma executiva visitante, uma cliente. Havia uma dúzia de explicações lógicas. Ela respirou fundo para se acalmar, a mão pousada no puxador de metal frio da porta. Então, ouviu a voz de Liam, não o tom agudo e comandante de um CEO, mas algo mais suave, mais baixo, um murmúrio. E a voz da mulher respondeu, não com jargão de negócios, mas com uma única palavra ofegante. O nome dele, Liam. A familiaridade daquela voz, combinada com a intimidade do tom, enviou um choque de gelo puro pelas veias de Eleanor. A sua surpresa cuidadosamente construída. O seu dia perfeito. O seu mundo inteiro de repente pareceu frágil, como uma fina folha de vidro prestes a ser atingida. Contra o seu bom senso, ignorando todos os instintos que gritavam para ela se virar e fugir, ela pressionou o puxador. A porta era pesada e à prova de som, mas não estava trancada. Abriu-se com um suspiro tênue e caro. E o mundo perfeito de Eleanor Vance não se partiu apenas. Explodiu num milhão de pedaços irreconhecíveis. A cena que a saudou era um quadro de traição tão gritante e vulgar que parecia arrancado de um melodrama barato em vez da sua própria vida. O escritório, normalmente um espaço imaculado de poder organizado, com a sua secretária de mogno, janelas do chão ao teto e vistas panorâmicas da cidade, estava em desordem. O casaco de um fato de homem, o cinzento carvão favorito de Liam da Tom Ford, estava descuidadamente atirado sobre uma poltrona de couro. Um par de sapatos de salto agulha pretos, uns que ela já tinha visto centenas de vezes, estava largado perto da secretária. E ali, de pé junto à vasta janela com vista para a cidade que supostamente tinham conquistado juntos, estava o seu marido. Ele estava de costas para ela. Não estava ao telefone. A sua camisa estava para fora das calças, o cabelo despenteado. As suas mãos estavam à volta da cintura de uma mulher, num vestido carmesim justo, um vestido que Eleanor agora reconheceu com um aperto nauseante. Ela tinha a ajudado a escolhê-lo no mês passado. Quando a porta se fechou suavemente atrás de Eleanor, eles separaram-se, virando-se lentamente, os seus rostos uma mistura de surpresa e horror carregado de culpa. A mulher era a sua irmã, Clara. O ar na sala tornou-se denso, irrespirável. O tempo pareceu distorcer-se, esticando o momento numa eternidade de agonia silenciosa. O rosto de Clara, geralmente tão aberto e juvenil, era uma máscara de choque, o seu batom ligeiramente borrado. Os seus olhos, do mesmo tom de azul que os da mãe delas, saltavam de Eleanor para Liam e de volta, arregalados de pânico. A expressão de Liam era pior. Era o rosto de um homem que fora apanhado numa mentira tão profunda que destruíra tudo. O sangue fugiu-lhe do rosto, deixando-o pálido e magro sob a luz forte do escritório. Ellie, Liam sussurrou, a sua voz um murmúrio rouco. Ele deu meio passo na direção dela, as mãos levantadas num gesto de o quê? Rendição? Explicação? Eleanor não o ouviu. Ela não conseguia ouvir nada além do rugido ensurdecedor nos seus próprios ouvidos. O seu olhar estava fixo na sua irmã, a sua irmãzinha Clara, a quem ela curou joelhos esfolados, a quem ajudou nos exames finais, que chorou por um coração partido há apenas 3 meses. Clara, nos braços do seu marido, no escritório particular dele, no seu 10º aniversário de casamento. O Rolex vintage na sua mala parecia um bloco de chumbo. A seda esmeralda do seu vestido parecia um disfarce de tola. A surpresa cuidadosamente planeada, o champanhe, o bistrô, tudo se transformou numa piada amarga e humilhante. Ela não gritou. Ela não chorou.
Ela não atirou o relógio de valor inestimável contra a janela. Uma calma estranha e glacial apoderou-se dela. Era a calma de um choque profundo e irreversível. A última defesa do corpo contra uma dor demasiado grande para processar. Os seus olhos moveram-se do rosto de Clara para o vestido carmesim, depois para o sofá no canto da sala. Um lenço de seda, um que Eleanor tinha dado a Clara no seu último aniversário, estava machucado no chão ao lado dele, uma bandeira caída da sua irmandade. Ellie, não é o que pensas, gaguejou Clara, a sua voz fina e fraca. Era uma frase patética e clichê, tão absurda perante a verdade inegável que uma gargalhada histérica ameaçou borbulhar do peito de Eleanor. Ela engoliu-a. Eleanor simplesmente olhou para ela, um olhar longo e vazio que continha uma década de amor e um momento de traição infinita. Ela viu tudo naquele momento: as pequenas mentiras, as manipulações súbitas, os fundos de emergência que Clara sempre precisava, a forma como ela elogiava Liam, pendurada em cada palavra dele nos jantares de família. Estava tudo ali, uma tapeçaria escondida e podre que ela fora demasiado cega, demasiado confiante para ver. Sem uma palavra, ela virou-se. Os seus movimentos eram rígidos, robóticos. Ela caminhou de volta para a porta, a mão a fechar-se no puxador. Eleanor, espera, por favor. A voz de Liam estava desesperada agora, a quebrar-se com um pânico que ela nunca lhe ouvira antes. Ele avançou, mas era tarde demais. Ela já estava fora da porta, fechando-a com um clique final e definitivo. Ela passou pela secretária vazia da assistente, a sua postura hirta, o rosto uma máscara em branco e sem emoção. Ela não correu. Caminhou com uma lentidão arrepiante e deliberada, como se estivesse a carregar algo frágil e impossivelmente pesado. Entrou no elevador, o seu reflexo no aço polido, um estranho, uma mulher pálida e assombrada, num vestido verde ridiculamente alegre. Quando a porta se fechou, isolando-a dos destroços no 505º andar, o primeiro soluço rasgou-a, um som cru e irregular, arrancado do âmago do seu ser. Ela desabou contra a parede do elevador, o corpo a tremer incontrolavelmente enquanto descia, andar por andar, da vida que pensava ter. A descida foi uma eternidade de dor silenciosa e violenta. Quando as portas se abriram no átrio movimentado, ela já tinha recolocado a máscara no lugar. Passou por George na secretária da segurança, de cabeça erguida, ignorando o seu aceno alegre. Ela era um fantasma a deslizar por um mundo que já não parecia real. A viagem para casa foi um borrão. As cores vibrantes do outono, que pareciam tão bonitas há uma hora, eram agora apenas uma mancha de pigmento sem sentido. Ela navegou pelas estradas familiares por pura memória muscular. A sua mente, um turbilhão de imagens. Os olhos em pânico de Clara, o rosto culpado de Liam, o lenço amachucado no chão. Ela estacionou o carro na garagem da sua magnífica casa, a casa que ajudara a projetar. E o silêncio era absoluto. Era uma casa construída para dois, um monumento à sua parceria, e agora parecia um mausoléu. Ela atravessou a grande entrada, os saltos a clicar no chão de travertino, o som a ecoar no espaço cavernoso. Foi para o quarto deles, o quarto que partilharam durante 10 anos. Na mesa de cabeceira de Liam, havia uma foto emoldurada deles no dia do casamento, a rir, cheios de esperança. Com um único movimento rápido, ela varreu-a da mesa. O vidro estilhaçou-se contra o chão, espelhando o estado do seu coração. A raiva veio, depois, um fogo quente e purificador que queimou o choque e a dor. Era uma raiva nascida de uma década de sacrifício, uma década a priorizar os sonhos dele, as necessidades dele, o conforto dele. Ela fora a fundação, o suporte firme e invisível que permitiu que o arranha-céus dele se erguesse, e ele construíra um quarto secreto no topo para a irmã dela.
Ela começou a fazer as malas, não com a energia frenética da fuga, mas com a precisão fria e metódica de uma arquiteta a desenhar planos de demolição. Levou apenas o que era seu: as suas roupas, os seus livros, os seus ficheiros pessoais, a caixa de plantas dos seus tempos de faculdade que guardava no fundo do armário como um sonho esquecido. Enquanto fechava a última mala, ouviu o carro dele a entrar na garagem. Ouviu a porta da frente abrir-se, os seus passos frenéticos nas escadas. Ele irrompeu pelo quarto, o rosto pálido, a gravata desaparecida, os olhos selvagens de desespero. Ellie, graças a Deus. Por favor, deixa-me explicar. Eleanor virou-se para encará-lo, a sua expressão indecifrável. As malas estavam entre eles, como barricadas. Explicar o quê, Liam? Perguntou ela, a sua voz desprovida de qualquer calor, fria e clara como vidro. Explicar a logística ou a cronologia? Ou devemos começar por: como conseguiste olhar-me nos olhos esta manhã e dizer que me amavas? Foi um erro, ele implorou, a sua voz a quebrar-se. Um erro terrível e estúpido. Não significou nada, nada. Ela finalmente soltou aquela gargalhada, e foi um som amargo e feio. Não significou nada. Que parte não significou nada, Liam? A parte em que me traíste ou a parte em que o fizeste com a minha própria irmã, Clara? Ela estava a passar por um mau bocado. Veio ter comigo a pedir ajuda. Ele começou, as palavras a saírem desajeitadas, numa tentativa patética de tecer uma nova mentira. Eleanor levantou uma mão, silenciando-o. Não, disse ela, a única palavra carregada de tanta dor e fúria que ele recuou fisicamente. Não te atrevas a tentar fazer disto culpa minha ou responsabilidade minha, e nunca mais me digas o nome dela. Ela pegou nas malas, uma em cada mão. Ao passar por ele em direção à porta, o seu ombro roçou no dele. Por um segundo fugaz, ela sentiu o cheiro do perfume dele, o aroma familiar de sândalo e bergamota que outrora significou segurança e amor. Agora cheirava a engano. À porta do quarto, ela parou, mas não se virou. Quero que saias desta casa até eu voltar da casa da minha mãe, disse ela, a sua voz plana e final. Pega nas tuas coisas e sai da minha vida. E com isso, ela foi-se embora, deixando-o sozinho no meio do vidro estilhaçado e das ruínas do seu casamento de 10 anos. Os dias que se seguiram foram um nevoeiro sufocante de dor e incredulidade. Eleanor conduziu até a pequena e tranquila casa da sua mãe, no norte do estado de Nova York, um lugar de cortinas de chita e cheiro a pão acabado de fazer. Um mundo à parte da estética fria e moderna da sua vida com Liam. Ela contou à sua mãe uma versão higienizada da verdade, que ela e Liam estavam com problemas e precisavam de espaço. Não conseguiu proferir a realidade sórdida completa. Como poderia ela dizer à mulher que deu à luz ambas as suas filhas que uma destruíra a outra? O seu telemóvel era uma fonte implacável de tormento. Liam ligava dezenas de vezes por dia, os seus apelos a tornarem-se mais desesperados a cada toque sem resposta. Enviava longas e divagantes mensagens de texto cheias de desculpas, pretextos e declarações de amor. Foi uma vez, Ellie, um momento de insanidade. Eu estava sob tanta pressão no trabalho. Nunca mais acontecerá. Tu és a minha vida. Não nos deites fora. Clara também tentou contactá-la. As suas mensagens eram uma mistura nauseante de remorso fingido e subtil vitimização. Ellie, lamento tanto, tanto. Odeio-me pelo que fiz. Eu estava perdida e confusa. O Liam estava apenas a ser simpático comigo. Por favor, não me odeies. És a minha irmã mais velha. Eleanor lia cada mensagem com uma crescente sensação de distanciamento, como se estivesse a estudar uma língua estrangeira. As palavras estavam lá, mas o significado estava perdido, esvaziado pela profundidade da traição deles.
Ela via as suas tentativas frenéticas de controlar a narrativa, de minimizar os danos, de se pintarem como seres humanos imperfeitos que cometeram um erro. Mas Eleanor sabia melhor. A sua mente de arquiteta, treinada para ver a estrutura por baixo da fachada, começou a trabalhar. Um erro era um acidente. Era virar na rua errada, derramar café, esquecer um aniversário. Isto não foi um erro. Isto foi uma série de escolhas, 1000 pequenas decisões, mentiras e encontros clandestinos que levaram aquele momento no escritório dele. Foi uma conspiração. Após uma semana a esconder-se, a chorar até não ter mais lágrimas, uma determinação fria começou a cristalizar-se no seu coração. Ela não era apenas uma vítima. Ela era uma parceira na vida, que tinham construído, uma acionista de 50% na sua empresa de uma década. Ela não iria simplesmente desaparecer na noite com um coração partido e uma mala. Ela precisava de entender a anatomia completa da mentira. Ela voltou para Greenwich, cronometrando a sua chegada para uma manhã de dia de semana, quando sabia que Liam estaria no escritório, provavelmente a tentar manter o seu império em ruínas. A casa parecia estranha. A empregada de limpeza tinha estado lá e todos os vestígios da moldura da fotografia partida tinham desaparecido, mas o vazio permanecia. Liam tinha cumprido a sua exigência. Os seus armários estavam meio vazios, os seus pertences pessoais tinham desaparecido da casa de banho. Ele deixara uma única carta manuscrita na ilha de mármore da cozinha. Ela pegou nela, os dedos a tremer ligeiramente. Era uma longa e divagante confissão da sua fraqueza e um apelo desesperado por perdão. Ele escreveu sobre o imenso estresse de gerir a sua empresa, de se sentir isolado e sobrecarregado. Afirmou que Clara o procurara, vulnerável e a precisar de orientação, e que a ligação deles se transformara em algo que ele lamentava profundamente. Ele estava a tentar enquadrar aquilo como um momento de fraqueza, uma tempestade perfeita de pressão e oportunidade. Ela admirava-me, escreveu ele. Senti que a podia ajudar e, ao fazê-lo, perdi o meu caminho. Foi um sintoma das minhas próprias falhas, não um reflexo do meu amor por ti. O meu amor por ti é a única coisa real na minha vida. Eleanor leu as palavras e, pela primeira vez, sentiu não dor, mas uma centelha de inteligência cínica. Ele era bom. Ele era muito, muito bom a contar uma história. Estava a apresentar-se como o herói imperfeito e a Clara como a donzela em apuros. Mas algo naquilo parecia construído, demasiado arrumado. Uma arquiteta sabe quando uma parede de suporte está a esconder uma fenda. Ela pôs a carta de lado. O tempo para emoções acabara. Era tempo para factos. Ela começou pelas finanças deles. Como sua esposa, ela tinha acesso a todas as suas contas conjuntas e extratos de cartão de crédito. Durante anos, deixara a gestão da sua vasta riqueza para Liam e os seus contabilistas, contente em assinar quaisquer documentos que lhe fossem apresentados. Não mais. Ela acedeu ao portal online do principal cartão de crédito conjunto deles, aquele com o limite astronômico. Começou a percorrer, mês a mês. Os gastos habituais eram os seus jantares extravagantes, voos em primeira classe, doações a instituições de caridade, as suas próprias compras em boutiques de designer. Mas depois começou a notar um padrão. Um débito de um hotel de 5 estrelas, o Carlyle em Manhattan, de há 3 meses, numa tarde de terça-feira. Liam deveria ter estado em reuniões consecutivas. Um débito de $450. Não era uma estadia de uma noite, uma tarifa diária. Outro, semanas antes, o St. Regis, o mesmo padrão. Uma tarde de dia de semana. O seu coração martelava contra as costelas. Isto não fora uma vez. Isto não fora um momento de insanidade. Isto era um hábito. Ela continuou a investigar. Encontrou débitos de joalharias de luxo, um delicado colar de diamantes da Tiffany & Co., comprado em julho. Ela nunca o recebera. Uma pulseira da Cartier em agosto. Não para ela.
Havia jantares para 2 em restaurantes onde ela nunca estivera. Arranjos florais enviados para um endereço no East Village que ela não reconhecia. Com uma crescente sensação de pavor, ela fez uma pesquisa rápida pelo endereço. Era um prédio de apartamentos de luxo. Ela cruzou a data de entrega das flores com o feed de Instagram de Clara. E lá estava, uma foto da sua irmã a sorrir num apartamento novo e lindamente decorado. Ao fundo, numa mesa de centro, estava o exato ramo de orquídeas brancas. A legenda dizia: "Tão entusiasmada com o meu novo capítulo, a sentir-me tão abençoada e apoiada. Novos começos. Was a girl boss." O apoio não era apenas emocional. Liam não lhe tinha dado apenas um ombro para chorar. Ele tinha lhe dado uma vida nova. Ele estava a financiar toda a sua existência. A renda daquele apartamento, por si só, seria mais de $5.000 por mês. A escala do engano era de cortar a respiração. Isto não era um caso recente nascido do stress. Isto era um caso calculado e a longo prazo. Ele andava a mentir-lhe há meses, talvez mais. E Clara andava a tirar-lhe o dinheiro, o marido e a vida. Tudo enquanto sorria na sua cara. Ligava-lhe a pedir conselhos e representava o papel da irmãzinha adoradora. A raiva voltou, mas desta vez era diferente. Era fria, afiada e focada. Ela já não era apenas uma esposa de coração partido. Ela era uma investigadora. Ela tinha sido uma tola, mas não continuaria a sê-lo. A sua mente acelerou. Se eles eram tão descarados com o cartão de crédito conjunto, o que mais estariam a esconder? O engano financeiro parecia uma pista, um fio que ela podia puxar para desvendar toda a teia de mentiras deles. A empresa de Liam, a Vance Innovations, era a sua vida. Era uma empresa privada com ele como acionista maioritário. Ela assinara um acordo pré-nupcial anos antes, um documento padrão que os advogados dele tinham redigido, que a separava em grande parte da empresa em caso de divórcio. Na altura, parecera uma formalidade. Agora, parecia uma jaula. Mas ela lembrou-se de algo. Há alguns anos, durante um grande refinanciamento da dívida da empresa, Liam precisara que ela assinasse como fiadora pessoal de um empréstimo maciço. Ele explicara que era uma tecnicalidade, uma forma de o banco se sentir seguro. Ela assinara sem ler as letras pequenas, confiando nele completamente. Fiadora pessoal. As palavras ecoaram na sua mente. Se ela era uma fiadora, isso não lhe dava certos direitos? O direito de conhecer a saúde financeira da entidade que estava a garantir. A mentira sobre o caso era pessoal, mas enquanto estava ali sentada, rodeada de extratos financeiros condenatórios, Eleanor começou a suspeitar que o caso não era a verdadeira história. Era apenas um sintoma de uma doença muito mais profunda e perigosa. E ela estava exatamente no seu epicentro. O acordo pré-nupcial era um documento formidável, elaborado por uma equipa dos mais implacáveis advogados corporativos de Nova York. Fora concebido para ser uma fortaleza de ferro, protegendo o principal ativo de Liam, a Vance Innovations. Ao lê-lo agora, no silêncio austero da sua casa conjugal, Eleanor sentiu um arrepio. Ela tinha renunciado aos seus direitos sobre o crescimento e os lucros da empresa, com um floreio ingênuo da sua caneta há uma década, acreditando que o amor deles era o único contrato que importava. Mas a garantia do empréstimo era um assunto completamente diferente. Era um contrato separado com o banco, uma brecha na armadura de Liam. Ela encontrou a sua cópia no arquivo de aço do escritório de casa deles, um lugar que não abria há anos. A linguagem era densa e intimidante, mas uma cláusula destacava-se. Como fiadora da linha de crédito de $50 milhões, ela tinha o direito de receber demonstrações financeiras trimestrais e divulgações de eventos materiais da empresa. Alguma vez as recebera? Não. Teriam ido para o escritório de Liam, interceptadas pela sua equipa, consideradas irrelevantes para a esposa em casa.
Era mais uma camada da bolha condescendente que ele construíra à sua volta. Ele tratava das coisas complexas. Era hora de rebentar essa bolha. A sua primeira chamada foi para Julian Croft. Julian era um dos seus amigos mais antigos, o seu parceiro no projeto de tese em Yale e uma das poucas pessoas da sua vida antiga com quem conseguira manter contato. Ele era agora sócio numa firma de arquitetura boutique, mas o seu verdadeiro talento sempre fora a sua mente analítica, afiada como uma navalha. Ele via o mundo em termos de sistemas, estruturas e pontos de tensão. Ela encontrou-se com ele num café tranquilo na cidade, sentindo-se como uma espiã numa missão secreta. Ela expôs o básico: o caso, o engano financeiro e a sua suspeita de que tudo estava ligado a algo maior. Julian ouviu pacientemente, a sua expressão a tornar-se mais séria a cada palavra. Quando ela terminou, ele empurrou os óculos para cima do nariz e olhou para ela, os seus olhos cheios de uma mistura de simpatia e curiosidade profissional. Ellie, lamento imenso. Isto é monstruoso, disse ele, a sua voz baixa. Mas tens razão. Homens como o Liam, homens que constroem impérios, não cometem erros. Eles têm estratégias. O caso, o apartamento para a Clara, parece um pagamento, como se ele estivesse a comprar o silêncio ou a lealdade dela para alguma coisa. É o que eu penso, disse Eleanor, a sua voz mais forte do que esperava. E acho que tem a ver com a empresa, o empréstimo que eu garanti. Dá-me o direito de ver os livros. Então precisas de exercer esse direito, disse Julian, inclinando-se para a frente. Mas não indo ao Liam. Ele vai apenas enrolar-te, criar um novo conjunto de documentos falsificados. Precisas de ir diretamente à fonte, ao banco, e precisas de um contabilista forense. Ele deu-lhe um nome, uma mulher chamada Evelyn Reed, conhecida pela sua discrição e tenacidade. Ela é um tubarão, Ellie. Se houver um único dólar fora do lugar, ela encontrá-lo-á. No dia seguinte, Eleanor, armada com a sua cópia do acordo de garantia e um recém-descoberto sentido de propósito, entrou na sede do banco que detinha o empréstimo de Liam, em Midtown. Ela reuniu-se com o vice-presidente sênior, um homem cujo sorriso plácido vacilou quando ela, calma e firmemente, exigiu 3 anos de demonstrações financeiras trimestrais da Vance Innovations, conforme os seus direitos como fiadora. Ele tentou redirecioná-la para o escritório de Liam, mas ela manteve-se firme, citando a cláusula específica no contrato. Legalmente, ele não teve outra escolha senão cumprir. 2 dias depois, um estafeta entregou uma pilha grossa de documentos na casa da sua mãe. Ela enviou-os imediatamente por estafeta para Evelyn Reed. Enquanto Evelyn começava o seu trabalho, Eleanor iniciou a sua própria investigação, mais subtil. Ela pensou em Clara. A sua irmã sempre fora volúvel e um pouco vigarista, mas não era sofisticada. A ideia de ela ser a mentora de uma conspiração corporativa parecia absurda. Era mais provável que fosse um peão, uma ferramenta. Mas para que estava a ser usada? Eleanor começou a montar uma cronologia. Clara tinha perdido o seu emprego em marketing há cerca de 8 meses. Tinha ficado desolada, alegando que fora despedida devido a uma reestruturação. Por volta da mesma altura, começou a passar mais tempo com Liam, ostensivamente para receber conselhos de carreira. Foi pouco depois disso que os presentes luxuosos e o novo apartamento se materializaram. Por um palpite, Eleanor acedeu às cópias de segurança online do sistema de segurança da casa deles. Ela percorreu meses de filmagens, olhando para os registros de quem entrava e saía da sua casa em Greenwich. Encontrou o que procurava em várias tardes de dias de semana, quando ela estivera na cidade para um almoço de caridade ou uma inauguração de uma galeria de arte. O carro de Clara era mostrado a entrar na sua entrada privada e a sair algumas horas depois. Eles não tinham usado apenas hotéis. Tinham usado a casa dela, a cama dela. A dor desta descoberta foi aguda e nauseante,
mas foi ofuscada por uma fria curiosidade intelectual. Eles foram descuidados, foram arrogantes, acreditaram que ela nunca iria verificar. Uma semana depois, Evelyn Reed ligou. A sua voz era calma, mas carregava uma corrente subjacente de algo grave. Sra. Vance, concluí a minha análise inicial das finanças. Acho que precisa de ver isto. Pode vir ao meu escritório? O escritório de Evelyn era um espaço estéril e pragmático num arranha-céus no centro da cidade. Ela era uma mulher na casa dos 50, com olhos perspicazes e um ar de autoridade tranquila. Ela não ofereceu banalidades ou simpatia. Simplesmente espalhou uma série de folhas de cálculo e documentos destacados pela sua mesa de conferências. A Vance Innovations está em sérios apuros, afirmou Evelyn sem rodeios. No papel, as receitas deles têm subido constantemente, mas é um castelo de cartas. Ela apontou para uma secção que detalhava as contas a receber. O maior cliente deles no último ano tem sido uma empresa chamada Apex Data Solutions. De acordo com estas demonstrações, a Apex representa quase 40% da receita total da Vance. O problema é que, tanto quanto consigo apurar, a Apex Data Solutions não existe. Eleanor olhou para ela, sem compreender. Como assim não existe? Quero dizer, é uma empresa de fachada, explicou Evelyn. Foi registrada em Delaware há 8 meses. Não tem site, nem funcionários, nem endereço físico para além de uma caixa postal. Os pagamentos da Apex para a Vance são cíclicos. O dinheiro sai da Vance para uma série de outras empresas de fachada por taxas de consultoria e depois é canalizado de volta através da Apex como receita. O Liam não está apenas a falsificar os números, Sra. Vance. Ele está a cometer uma fraude maciça. Ele está a inflacionar o valor da sua empresa para manter os empréstimos a chegar e para atrair um comprador. Evelyn deslizou outro documento pela mesa. Era a documentação de constituição da Apex Data Solutions. O diretor e único signatário listado era um nome que Eleanor nunca tinha ouvido. Mas então, Evelyn apresentou outro ficheiro. Uma cópia de uma transferência bancária de uma conta subsidiária da Vance Innovations para uma conta poupança pessoal. A transferência era de 50 mil e a linha do memorando dizia taxa de consultoria inicial. O nome na conta bancária receptora era Clara Rhodes. A sala inclinou-se. As peças do quebra-cabeças não se encaixaram apenas. Elas colidiram com a força de uma mudança tectônica. 8 meses atrás, sussurrou Eleanor, a sua mente a recuar. A mesma altura em que a Clara perdeu o emprego. A mesma altura em que o caso parece ter começado. Ele não a pagou para ser sua amante, disse Evelyn, a sua voz a suavizar ligeiramente ao ver a cor a fugir do rosto de Eleanor. Ele contratou-a. Ele trouxe-a para a fraude. Clara não fora uma jovem desolada e vulnerável em busca de conforto. Fora uma co-conspiradora. O caso não fora a causa do engano. Fora a cola que o mantinha unido. Liam precisava de alguém em quem pudesse confiar. Alguém cuja lealdade pudesse comprar para ser a fachada da sua empresa falsa. Quem melhor do que a sua cunhada adoradora e financeiramente dependente? O apartamento, as joias, o dinheiro? Não eram presentes de um amante. Era pagamento por serviços prestados. Era dinheiro para comprar o silêncio. Eleanor recostou-se na cadeira, o couro frio a pressionar-lhe as costas. A traição tinha se transformado em algo muito mais grotesco e aterrador do que ela alguma vez poderia ter imaginado. O seu marido não era apenas um adúltero, era um criminoso. E a sua irmã não era apenas uma destruidora de lares, era uma cúmplice. E ela, Eleanor Vance, era a fiadora pessoal de um empréstimo de 50 milhões de dólares para uma empresa fraudulenta. Se a Vance Innovations entrasse em colapso, o banco não iria apenas atrás de Liam, viriam atrás dela. Levariam tudo, a casa que ela projetou, as suas poupanças, o seu futuro. Liam e Clara não lhe tinham apenas partido o coração.
tinham engendrado meticulosamente a sua ruína completa e absoluta. A viagem de volta do escritório de Evelyn Reed foi uma aula de mestria em pânico controlado. As luzes da cidade desfocaram-se em faixas de neon e branco, um espetáculo estonteante que espelhava o caos na mente de Eleanor. Ela estava amarrada a um navio a afundar. Um navio que o seu marido e a sua irmã tinham deliberadamente afundado enquanto ela dormia na sua cabine. O acordo pré-nupcial que deveria proteger os bens de Liam parecia agora uma piada cruel. A sua responsabilidade na garantia daquele empréstimo sobrepunha-se a tudo. Eles tinham-na exposto a todo o risco enquanto a isolavam de todo o controlo. Quando chegou à casa, não acendeu as luzes. Sentou-se na cavernosa sala de estar, o luar a pintar sombras longas e distorcidas nas paredes. A casa, outrora um símbolo do seu sucesso e parceria, parecia agora uma jaula dourada, e as paredes estavam a fechar-se. Por algumas horas, o desespero foi um peso físico a pressionar-lhe o peito, dificultando a respiração. Eles tinham-na superado em todos os momentos. Tinham usado o seu amor e confiança como armas contra ela. Ela podia expô-los, claro. Podia ir às autoridades, ao banco, e ver todo o castelo de cartas desmoronar. Liam provavelmente iria para a prisão. Clara seria implicada. Mas as consequências seriam imensas. A falência e os processos judiciais que se seguiriam iriam envolvê-la durante anos, sangrando-a financeira e emocionalmente. Arrasariam o seu nome pela lama, pintando-a como uma esposa desprezada em busca de vingança, ou pior, uma esposa ignorante que estava felizmente inconsciente da podridão na sua própria casa. Ela obteria uma vitória moral, talvez, mas ficaria apenas com cinzas. Não, esse era o jogo deles. Um jogo de terra queimada. Ela precisava de jogar um diferente. Eleanor não era uma CEO ou uma corporate raider. Ela era uma arquiteta. Uma arquiteta entende de estrutura. Ela entende de alavancagem, tensão e demolição controlada. Não se pega simplesmente numa marreta para um edifício comprometido. Encontram-se os pontos de tensão-chave, enfraquecem-se com precisão e controla-se o colapso. O seu primeiro movimento foi restabelecer o contacto, mas nos seus próprios termos. Ela andava a ignorar as chamadas e mensagens deles há semanas. Agora, pegou no seu telemóvel e compôs uma mensagem para Liam. Liam, preciso de falar contigo. Estou disposta a discutir um caminho a seguir. Encontra-me em casa amanhã às 19 horas. Vem sozinho. Era o isco. A frase, um caminho a seguir, era deliberadamente ambígua, um vislumbre de esperança, ao qual ela sabia que ele se agarraria. Para um homem à beira de um precipício, a oferta de uma saliência estável é irresistível. A sua resposta foi quase instantânea. Claro. Qualquer coisa, Ellie. Estarei aí. Obrigado. O desespero era palpável. A sua mensagem seguinte foi para Clara. Foi mais fria, mais direta. Eu sei sobre a Apex Data Solutions. Sei que és a signatária. Estejas em casa amanhã às 19h15. Não fales com o Liam sobre isto antes. Se o fizeres, encaminharei as minhas provas para o gabinete do procurador do Zeburbabonar. Isto não era um isco. Era um cheque-mate. Era uma afirmação direta de poder que aterrorizaria Clara, isolando-a do seu co-conspirador e garantindo que ela entraria na reunião desequilibrada e com medo. O horário preciso, 15 minutos depois da hora de chegada de Liam, também foi deliberado. Ela queria alguns minutos a sós com o marido primeiro. No dia seguinte, ela preparou-se. Reuniu-se novamente com Evelyn Reed, que a ajudou a redigir uma série de documentos legais. Um era um acordo pós-nupcial que efetivamente anulava o pré-nupcial original. Estipulava que, em caso de divórcio, todos os bens conjugais, incluindo as ações de Liam na Vance Innovations e todos os bens pessoais, seriam transferidos para Eleanor. Também incluía uma cláusula que tornava Liam o único responsável por todas as dívidas corporativas
isentando-a legalmente do empréstimo que ela garantira. Era um documento ultrajante e unilateral que nenhum homem em sã consciência assinaria. O segundo documento era uma declaração jurada, escrita para a assinatura de Clara. Era uma confissão completa do seu papel na fraude da Apex Data Solutions, detalhando as instruções de Liam, as datas das transferências bancárias e a sua participação voluntária. Estas eram as suas armas. Às 18h55, ela estava no centro da sala de estar deles. Vestira-se cuidadosamente, não com um fato de poder, mas com umas calças pretas simples e uma camisola de cachemira. Parecia calma, composta, no controlo do seu ambiente. Os documentos estavam numa pasta de couro na mesa de centro. Liam chegou exatamente às 7. O rosto uma mistura de esperança e ansiedade esgotada. Ele tinha perdido peso e havia olheiras escuras sob os seus olhos. Trazia um ramo de lírios brancos, os seus favoritos, que agora pareciam um arranjo fúnebre. Ellie, começou ele, a sua voz carregada de emoção. Obrigado por me receberes. Pousa as flores, Liam, disse ela, a sua voz uniforme e calma. Cortou o seu discurso preparado como um caco de vidro. Ele hesitou, colocando o ramo desajeitadamente numa mesa lateral. Não estou aqui para falar sobre nós, continuou ela, gesticulando para a cadeira em frente a ela. Não estou aqui para discutir os teus sentimentos ou o teu erro. Estamos aqui para discutir os termos do meu silêncio. O seu rosto nublou-se de confusão. O teu silêncio? Do que estás a falar? Estou a falar da Apex Data Solutions, disse ela, deixando o nome pairar no ar entre eles. A cor fugiu-lhe do rosto. Foi uma reação visceral e devastadora. Naquele único momento, ele soube que já não estava a lidar com a sua esposa de coração partido. Estava a lidar com uma adversária que conhecia o seu segredo mais profundo e perigoso. Como? Gaguejou ele. O como é irrelevante, disse Eleanor, empurrando o acordo pós-nupcial pela mesa. Este é um novo acordo pós-nupcial. Transfere todos os nossos bens, incluindo as ações da tua empresa, para mim. Torna-te o único responsável pelo empréstimo de $50 milhões que eu fui tola o suficiente para garantir. Vais assiná-lo. Em troca, não irei às autoridades com o que sei sobre as tuas fontes de receita fraudulentas. Ele olhou para o documento, depois para ela. A sua expressão era um coquetel de incredulidade e horror. Não podes estar a falar a sério. Isto é tudo. Isto arruinar-me-ia. Tu arruinaste-nos, Liam, respondeu ela, a sua voz a baixar para quase um sussurro, mas sem perder nada do seu aço. Tu construíste este império inteiro sobre uma fundação de mentiras e fizeste de mim a pedra angular sem o meu conhecimento. Agora o edifício está prestes a desmoronar e tu tens duas escolhas. Podes entregar-me a escritura e ir embora, ou podes ser esmagado nos escombros. É simples assim. Ele estava prestes a discutir, a suplicar, a atacar, quando a campainha tocou. Pontualmente. 19h15. Liam olhou para a porta, confuso. Estás à espera de alguém? Sim, disse Eleanor, os seus olhos nunca se desviando dos dele. A tua parceira de negócios. Ela abriu a porta e encontrou uma Clara pálida e a tremer. Quando Clara viu Liam sentado na sala de estar, os seus olhos arregalaram-se de terror. Percebeu imediatamente que tinha caído numa armadilha. Clara, entra, disse Eleanor, com uma polidez arrepiante. O Liam e eu estávamos justamente a discutir a vossa joint venture. Clara entrou hesitante na sala, incapaz de olhar para qualquer um deles. Eleanor virou-se de volta para o marido. Vês, Liam, calculaste mal. Pensaste que a lealdade da Clara podia ser comprada com um apartamento novo e umas joias? Mas a minha alavancagem é melhor. Eu tenho a assinatura dela nos documentos de constituição da tua empresa de fachada. Tenho registros bancários dos teus pagamentos a ela.
tenho um caminho direto para uma acusação federal com o nome dela. Ela então virou o seu olhar gélido para a irmã. E para ti, Clara, tenho isto. Ela deslizou o segundo documento, a declaração jurada, pela mesa. Esta é a tua confissão. Vais assiná-la, atestando que agiste sob as ordens diretas de Liam. Ou, a alternativa é que ambos se afundem juntos. Pergunto-me com quem os procuradores serão mais lenientes, com o mentor milionário ou com a sua cúmplice ingênua e facilmente manipulável. Ela tinha-os apanhado. Tinha-os colocado um contra o outro, explorando as suas fraquezas individuais. O medo de Liam da prisão e da ruína total, e o instinto desesperado de autopreservação de Clara. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante de Clara. Liam olhou para Eleanor, e pela primeira vez, o charmoso e confiante CEO desaparecera. No seu lugar, estava um homem derrotado a olhar para uma mulher que ele subestimara para sua própria destruição. Ele finalmente a viu, não como sua esposa, mas como a arquiteta que ela sempre deveria ter sido. E ela tinha acabado de projetar a sua jaula. A sala de estar, outrora um palco para a sua vida perfeita, tornara-se um crisol. Liam, Clara e Eleanor estavam num impasse de traição, o ar denso de medo. Ellie, pensa no que estás a fazer, suplicou Liam, a sua voz rouca. Esta não és tu. Podemos resolver isto. Não precisamos de destruir tudo. Tu destruíste tudo, Liam. A voz de Eleanor era aço frio. Tu construíste este império sobre uma fundação de mentiras e fizeste de mim a pedra angular sem o meu conhecimento. Isto não é destruição. É uma demolição controlada. A única questão é quem se afasta da zona de explosão. Ela virou o seu olhar gélido para a irmã, que tremia visivelmente. Clara, tenho aqui uma declaração jurada detalhando o teu papel na fraude da Apex. Podes assiná-la, concordando em testemunhar contra o Liam, ou podes ser acusada como sua co-conspiradora. Pergunto-me com quem os procuradores serão mais lenientes. Clara olhou para Liam, procurando uma rota de fuga, mas viu apenas o seu próprio terror. Ele não a podia salvar. Com um soluço engasgado, ela tropeçou até a mesa, o seu instinto de sobrevivência a sobrepor-se a qualquer lealdade restante. Ele disse-me que era só papelada, choramingou ela. Guarda isso para o grande júri, disse Eleanor, empurrando uma caneta na sua direção. As mãos trêmulas de Clara rabiscaram o seu nome, a assinatura a cortar o último fio da sua aliança criminosa com Liam. Eleanor pegou na confissão e virou-se de volta para o marido. A tua vez, Liam. Ela deslizou o acordo pós-nupcial para a frente dele. Era um documento de rendição total, transferindo todos os bens conjugais, a casa, o dinheiro e a própria Vance Innovations para ela. Vais assinar isto e, em troca, evitarás a prisão. A Clara sairá livre. Perderás o teu império, mas manterás a tua liberdade. É o único acordo na mesa. Era uma mulher que ele corrompera. Ele afundou-se numa cadeira, a luta desaparecida. O mestre do universo levara xeque-mate da mulher que ele subestimara tão profundamente. Ele olhou para ela uma última vez, os seus olhos cheios de um universo de arrependimento e um estranho respeito relutante. Tu sempre foste a brilhante, Ellie, sussurrou ele. Ele assinou o documento. A cada traço da caneta, ele desfazia a sua vida, transferindo uma década de trabalho e riqueza para ela. Quando terminou, levantou-se, um homem esvaziado. Não conseguiu olhar para Clara enquanto ela se apressava a sair de casa. À porta, ele parou. Se vale de alguma coisa, eu amei-te. O amor não é uma defesa, Liam, respondeu ela, sem se virar para encará-lo. É uma responsabilidade, e tu abdicaste dela. Ele saiu para a noite, deixando-a sozinha na casa que agora era exclusivamente sua, segurando os documentos que lhe davam tudo o que ela nunca quisera. Ela vencera,
mas a vitória parecia tão oca e cavernosa como a sala à sua volta. Nos meses que se seguiram, Eleanor tornou-se a arquiteta da sua própria ressurreição. A transferência legal do império de Liam foi rápida. Liam e Clara desapareceram, aceitando seus exílios de ruína e vergonha. Eleanor, agora a única proprietária de uma empresa fraudulenta à beira do colapso, pôs mãos à obra. Ela não escondeu a fraude. Ela alavancou-a. Com a sua contabilista forense, Evelyn Reed, ela abordou o banco que detinha o empréstimo de $50 milhões. Expôs toda a extensão do engano de Liam e depois apresentou o seu plano. A fundação da empresa é uma mentira, disse ela ao conselho, mas a tecnologia sobre a qual foi construída é real e valiosa. Reestruturem o empréstimo comigo e eu reconstruirei esta empresa sobre uma fundação de verdade. Ou podem forçar-nos à falência e recuperar centavos por dólar. Os banqueiros, valorizando um ativo recuperável em vez de uma perda total, concordaram. Eleanor purgou a empresa da podridão, promovendo os jovens engenheiros brilhantes que Liam tinha ignorado. Ela aplicou a sua mente de arquiteta ao negócio, redesenhando a sua estrutura com transparência e integridade no seu núcleo. Para financiar a recuperação, ela liquidou a sua vida antiga. A Casa de Greenwich, uma bela estrutura cheia de fantasmas, foi a primeira a ir, seguida pelos carros, pelo jato e por todos os outros monumentos ao ego de Liam. Ela mudou-se para um modesto apartamento na cidade, um espaço que ela projetou para si mesma, com linhas limpas e luz abundante. Num canto, colocou uma mesa de desenho, uma ligação à mulher que era antes de se tornar a Sra. Vance. À noite, após longos dias a salvar a sua nova empresa, ela sentava-se e desenhava, esboçando plantas para um futuro que finalmente estava a construir para si mesma. 1 ano depois, chegou uma carta do Sudeste Asiático. Era de Liam. Ele escreveu que tinha acompanhado as notícias da Vance Innovations e visto como ela a tornara mais forte e mais honesta do que alguma vez fora sob a sua liderança. Tu construíste algo real a partir das minhas mentiras, escreveu ele. Espero que encontres a felicidade. Ela dobrou a carta, um capítulo final encerrado. A sua felicidade já não era uma esperança vaga ligada a outra pessoa. Estava no seu trabalho, no seu apartamento tranquilo, no traço confiante da sua caneta sobre uma folha de papel nova. Olhando para o horizonte da cidade, Eleanor Vance não via uma selva de betão, mas uma paisagem de possibilidades infinitas. Ela perdera um casamento, mas encontrara o seu propósito. Ela já não era apenas uma esposa. Ela era a arquiteta, segurando os planos mestres de uma vida da sua própria autoria. A história de Eleanor é um poderoso lembrete de que as traições mais profundas vêm frequentemente das pessoas mais próximas de nós. Ensina-nos que a força não está em evitar a queda. Está em como escolhemos reconstruir após a demolição. Ela perdeu um marido e uma irmã, mas encontrou-se a si mesma, recuperando um poder que nunca soube que tinha. O que terias feito na posição dela? Terias escolhido a vingança ou a ressurreição? Deixa-nos saber os teus pensamentos nos comentários abaixo. Estas histórias da vida real estão cheias de lições sobre resiliência, confiança e a incrível força do espírito humano. Se a jornada de Eleanor ressoou contigo, por favor, dá um gosto a este vídeo para mostrar o teu apoio. Partilha-o com alguém que possa precisar de ouvir esta mensagem. E não te esqueças de te inscreveres no nosso canal para mais histórias cativantes que exploram os dramas ocultos da vida cotidiana. Obrigado por ouvires.